Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver o assunto grupos de invertebrados. Nós vamos ver todos os grupos de invertebrados que existem e nós vamos diferenciar um dos outros. Animais invertebrados são aqueles que não têm esqueleto interno ao corpo, contendo uma coluna vertebral e crânio. Inicialmente, nós vamos ver grupos de invertebrados, todos os invertebrados nós vamos ver nessa aula. E nas próximas, nós vamos ver os vertebrados, certo? Então, o primeiro grupo, o primeiro animal, todos esses são animais, viu, pessoal? Que eu vou mostrar a vocês, apesar de não parecer, mas são animais. Então, o primeiro grupo é os poríferos. Grupo dos poríferos reúne as esponjas, animais aquáticos, na maioria de ambiente marinho. Marinho quer dizer do mar, dos oceanos, então eles são de ambientes do mar. O corpo apresenta muitos poros e canais. Dentro dos canais encontramos células que apresentam flagelo. O movimento do flagelo faz a água dos arredores penetrar pelos poros da esponja e sair pelo ósculo. As partículas de alimentos presentes nessa água que passa por dentro do organismo do animal são retiradas por eles, que dessa maneira atua como filtro, por isso são chamados de filtradores. Eu vou mostrar aqui a vocês uma esponja para vocês entenderem melhor esses poros, esse movimento, esse flagelo e por que eles são chamados de filtradores. E são conhecidos cerca de 8.000 espécies de poríferos. Então, nós temos aqui, certo? Uma esponja. Esses pontinhos aqui rosos são chamados de poros. Essas partezinhas aqui, roxinha, com colarinho, são chamados de coanócito, que são os flagelos. São flagelados, eles têm um flagelozinho. Nós temos a espícula, que é que vai sustentar o corpo. Essa abertura aqui é chamada de ósculo, que eu falei, então, a água entra pelos poros, certo? A água entra pelos poros, circula aqui dentro, o flagelo vai mexer, os flagelos dos coanócitos, eles vão mexer, vão ficar vibrando. Então, nessa água vai circular aqui. Quando eles retiram o alimento da água, essa água vai sair pelo ósculo. Então, a água é importante entrar porque é na água que ele vai tirar o seu alimento. Aí, nós temos aqui algumas imagens de esponjas que eu trouxe para vocês. Existe uma diversidade muito grande, como vocês viram, são 8.000 espécies diferentes. E aqui nós temos, ó, aqui o ósculo dessa aqui como é grande. E aqui o corpinho todo furado. Ó, e os ósculos daqui já são menores. Ósculo, que é o canal de cima que sai, e o corpo dela é todo furadinho. Nós temos também os quinidários, que é outro grupo de animais. Também são animais de ambiente aquático, principalmente marinhos. São dotados de tentáculos que contêm estrutura com líquido tóxico para mobilizar suas presas, que são larvas, peixes e outros animais marinhos. São conhecidas cerca de 11.000 espécies. Alguns permanecem fixos no fundo dos oceanos, como os corais. Outros, como as anêmonas, podem se movimentar só os tentáculos. Nós vamos ver já já esses corais e essas anêmonas. São chamados de animais sésseis. O que são esses animais sésseis? Eles são fixos no chão. E esses tentáculos, eles vão ter uma substância tóxica que eles vão mobilizar suas presas. Há também os que flutuam na água, como a caravela portuguesa, e os que conseguem se movimentar impulsionando um jato de água que eles lançam com a água viva. Então, vamos ver cada um desses animais. Nós temos aqui os corais. Eles são, assim, realmente muito bonitos. Os corais, eles são importantes para a reprodução dos animais, seja de peixe, de tartaruga. Aqui nós temos as tartarugas, vários peixes. E aqui os corais. Aqui outro tipo de coral, certo? Existem vários tipos de corais. Vocês podem até pesquisar. Nós temos também a anêmona do mar. Eles são sésseis, como foi falado. Porém, as anêmonas, elas vão ter os tentáculos. Isso aqui são chamados de tentáculos. Esses tentáculos, eles vão ter aquela toxina que vai mobilizar a presa. Aqui na anêmona, eu botei essa aqui para vocês verem. Observe que aqui tem um orifíciozinho. Esse orifíciozinho, ele vai servir, isso aqui é a boca. Eles vão paralisar o animal com os tentáculos e vai levar até a boca.
Isso aí são as anêmonas. Nós temos as águas vivas, certo? Tem essa aqui, a água-viva gigante. Aqui os tentáculos delas. É isso aqui que vai lançar a toxina. Essa água-viva, esse mergulhador, ele teve bastante coragem, certo? Que ela pode paralisar, pode até matar ele com suas toxinas. E por último, nós temos as caravelas portuguesas, que é essa estrutura aqui bem bonitinha, elas são pequenininhas. Aqui temos os tentáculos também, é aqui que queima. Existe bastante incidência de caravela portuguesa queimar as pessoas, os banhistas. Aqui está ela na areia, certo? Aqui sem a colônia dos tentáculos, é isso aqui que vai fazer com que libera a toxina, que a gente sente como fosse uma queimadura, mas na verdade não é queimadura, é ela liberando a toxina. Outro tipo de invertebrado, nós vamos ver os platelmintos, que eles são conhecidos como verme, tem corpo mole, fino, comprido e sem pernas. Há também alguns vermes de corpo achatado e outros de corpo cilíndrico e outros que têm o corpo segmentado. Nós vamos ver cada tipo de verme desse. Então, inicialmente, os platelmintos, eles têm o corpo achatados, certo? Os de corpo achatado são chamados de platelmintos. Nesse grupo temos a tênia, parasita do intestino humano e provoca ateníase, e o esquistossomo, que também é parasita e causa a esquistossomose. A planária também é um parasita, mas é de vida livre, não parasita o homem. Então, os platelmintos, nós vamos ver 3 platelmintos, são a tênia, o esquistossomo e a planária. A planária é a única que não parasita, que não vai causar doença, digamos assim, ao ser humano. Já a tênia e o esquistossomo, eles vão causar. Existe cerca de 15 mil espécies de platelmintos. Então, vamos ver aqui o esquistossomo, que é alguns exemplos de esquistossomo. Esse mais grossinho aqui, esse daqui é o macho, essa aqui é a fêmea. Isso aqui eles colocaram uma coloração, só que na verdade eles são assim. Aqui está o macho, esse mais grosso, e aqui está a fêmea. Isso aqui é como eles são verdadeiros. E aqui ele trouxe uma imagem, um desenho. Nós temos aqui o macho, certo? E dentro a fêmea. A fêmea ela é mais fina e mais comprida. O macho já é menor e mais grosso. Isso aí vai causar a doença chamada esquistossomose. Nós temos a tênia, e nós temos a tênia dentro do intestino, certo? Essa tênia ela pode medir de 3 até 8 metros. E existem 2 tipos de tênia. Existe a tênia que é causada pelo porco, que é a tênia sólio, que chega até 3 metros. E tem a tênia saginata, que é a tênia causada pela carne do boi, que é a tênia saginata. Certo? Aqui nós temos uma tênia, só retirou do banheiro, depois enrolou na mão. E aqui nós temos a cabeça, ela engancha, isso aqui são os ganchinhos. Isso aqui é a tênia sólio, ela engancha esses ganchinhos, isso aqui é a ventosa, e ela gruda essa ventosa no intestino, e ela vai apenas crescendo, que vai causar a doença chamada teníase. E nós temos a planária, aqui nós temos a planária simples, como eu disse, essa aqui não causa doença. Nós temos a planária mais exótica, mais diferente. E aqui outra planária mais diferente, de ambientes... No caso, isso aqui é terrestre, isso aqui é marinho, todos os outros são marinhos, certo? Aí vamos lá, os nematóides. Nematóides também são vermes, só que eles já têm o corpo mais arredondadozinho, são cilíndricos. Aí vamos lá, vermes cilíndricos podem ter vida livre ou podem ser parasita. Nós temos o exemplo da lombriga, do bicho geográfico e do ancilostomo. Existem cerca de 20 mil espécies de nematóide. Então, nós temos aqui a lombriga, que vai causar a doença chamada ascaridíase. Nós temos o bicho geográfico, que é um tipo de ancilostomo, só que ele vive no intestino dos gatos e dos cães. Então, quando eles cagam, defecam, né? Desculpa a expressão, quando eles defecam, eles causam essa doença, que é o bicho geográfico, vai formar um desenhozinho no corpo. E aqui nós temos o ancilostoma, ele vai ter ventosas também, isso aqui é a boca, isso aqui é o ânus, ele vai grudar com esses ganchinhos na pele da pessoa.
Outro tipo de verme que são os anelídeos, só que eles têm o corpo segmentado, né? São vermes de corpo segmentado. É fácil perceber em seu corpo anéis, que recebe o nome de segmento. Nós temos como exemplo de anelídeos a minhoca e o sanguessuga. Existem 15 mil espécies de anelídeos. Nós temos aqui, ó, dá para vocês perceberem bem direitinho, o corpo segmentado, cheio de anéis, certo? Isso aqui é a minhoca, a chanaria, corpo segmentado. E aqui nós temos a sanguessuga, também, ó, dá para perceber bem direitinho o corpo cheio de anéis. Se vocês não conseguirem ver, vocês podem depois pesquisarem no celular de vocês, no computador, esses animais para vocês observarem essas diferenças. Nós temos outro grupo, que é chamado de molusco. Os moluscos são animais de corpo mole. Nós temos como exemplo polvo, lula, lesma, caramujo, marisco, mexilhões e ostras. Eles são muito utilizados na culinária, certo? O polvo, a lula, os mariscos, mexilhões e ostras, eles são usados bastante na culinária. As pessoas consomem. Tem apenas que ter o cuidadinho, porque como eles vivem no mar, pode ter alguma poluição, então pode trazer alguma doença. Então, existem 11 mil espécies. A maioria vive no mar, porém, há espécies terrestres e de água doce. Aí nós temos aqui os mariscos, certo? Eu trouxe para vocês os mariscos, eles num pedaço de madeira no mar. E aqui um ensopado de marisco. Trouxe também para vocês aqui o polvo, que é outro tipo de molusco. A lesma marinha, ela vive no mar. Ela não é grande, ela é pequena, viu, pessoal? Ela não chega a ser enorme, não. O polvo sim, mas a lesma não. E o caramujo. Existe também uma diversidade muito grande de caramujo. Eu trouxe apenas esses exemplos, mas se vocês quiserem pesquisar os outros exemplos que foi citado anteriormente, vocês podem ficar à vontade. Nós temos os artrópodes. Os artrópodes é o maior grupo que tem espécie mais conhecida. É o grupo de animal com maior número de espécies conhecidas. São mais de 1 milhão até o momento. Possui um exoesqueleto feito de quitina com articulações nas pernas. Esse exoesqueleto, exo é fora. Como, por exemplo, a aranha. A aranha ela tem um exoesqueleto. À medida que a aranha ela vai crescendo, esse exoesqueleto ele vai mudando. Ele tem a muda, eles vão trocando para ir crescendo. E nas pernas vai ter as articulações, que eles têm um movimento através dessas pernas, através da articulação. Ao mesmo tempo que o esqueleto serve de proteção e sustentação, as articulações permitem que as pernas executem um movimento como de andar. Os artrópodes mais conhecidos são os crustáceos, aracnídeos e os insetos. Os insetos é o que tem em maior quantidade. Então, vamos lá, os crustáceos. Têm antenas e possuem um número variável de pernas locomotoras. Tem vida livre, sendo a maioria aquática, como camarão, lagosta, caranguejo e siri. E de terrestre, temos o tatuzinho de jardim. Então, nós temos aqui um camarão, que é conhecido por todos. Existe camarão de água doce e de água salgada. Trouxe aqui a lagosta. Existe uma diversidade também muito grande de lagostas, certo? Nós temos o caranguejo. Eu não trouxe o siri, mas eu trouxe o tatuzinho de jardim. Então, isso aí são os crustáceos. Eles podem ter antena ou não. E no caso aqui do camarão e da lagosta, eles têm antena. Já o caranguejo e o tatuzinho também vai ter antena. O caranguejo não vai ter. Os aracnídeos não tem antenas e apresenta 4 pares de pernas locomotoras e um par de quelíceras. Nós vamos ver o que é essa quelícera, viu? Nós temos exemplos de aracnídeos, ácaros, carrapatos, aranhas e escorpiões. Nós temos aqui um ácaro, esse animal ele é microscópico, essa imagem é de uma imagem aumentada várias vezes, certo? Vocês podem observar que eles têm 4 pares de pernas, 1, 2, 3, 4, e as quelíceras que estão ali na frente. Nós temos aqui o carrapato, também tem 4, ó, 1, 2, 3, 4, e as quelíceras, que é essa partezinha aqui.
Esse aqui é quelícera, essa onde eu tô com o dedo. Os 4 pares de pernas. A aranha dá pra ver bem direitinho, ó. 1, 2, 3, 4 pares de pernas e um par de quelíceras. As quelíceras é como se fosse uma pata, só que menor. E nós temos o escorpião, também com 4. 1, 2, 3, 4. E aqui dentro é a quelícera. Nós temos que ter cuidado, gente, tanto com as aranhas como os escorpiões, porque eles têm veneno. Alguns têm, outros não, certo? Então, existe uma diversidade muito grande de aranha, diversidade muito grande de escorpião. E com veneno. O veneno do escorpião é injetado pela sua agulha. E nós temos os insetos, que é o que tem maior quantidade, certo? Temos um par de antenas e 3 pares de pernas locomotoras. Podem ter 1 ou 2 pares de asas. Também há insetos sem asas. Exemplos de insetos, nós temos mariposa, borboleta, barata, grilo, gafanhoto, louva-a-Deus, abelha, vespa, formigas, cupins, pulgas, piolhos, besouros, joaninhas, pulgões, libélulas, cigarra, mosca, mosquito, pernilongos, traças, tesourinhas, percevejo, bicho-pau e bicho-folha. Então, só daí vocês dá para perceber que existe uma grande diversidade. Eu trouxe algumas imagens. Aqui é a mariposa. Aqui é o gafanhoto. A gente confunde muito o gafanhoto com o bicho-pau. Aqui nós temos a traça de livro. Aqui o bicho-pau, gente. Muita gente chama isso aqui de gafanhoto. Na verdade, não. O gafanhoto é esse. Isso aqui é o bicho-pau. Nós temos um percevejo e uma borboleta. Então, assim, eu encerro minha aula com essas imagens. Estarei enviando o quiz também para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar e tirar as dúvidas comigo, certo? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e o tema de hoje é concordância nominal. Vamos lá saber sobre isso? Simbora, galera! Agora eu trouxe para vocês umas 3 passagens, né? 3 orações aí, ou melhor, 3 enunciados, onde foram retirados de alguns jornais de grande circulação que mostram alguns deslizes que esses jornais cometeram, quem escreveu, na verdade, sobre essa concordância nominal. Como o próprio nome já diz, né, nominal se refere a nomes. Se liga, marcado para esta quarta-feira a missa de fulano, por exemplo. Veja, missa é um nome feminino. Então não deveria ser marcada, não? Porque está se referindo à missa. Outra, sua vitória foi comemorada com gritos. Comemorado? Mas o que foi comemorado não foi a vitória? Então deveria ser sua vitória foi comemorada com gritos. Atenção aí. Polícia prende 8 pessoas por tráfico. Galera, 8 é muita gente. Portanto, pessoa deveria ser pessoas. Se liga, né? Vamos lá. E como regra geral, eu quero dizer para vocês o seguinte. O substantivo, né, ele é o nome. Significa nome, na verdade. Ele é quem dita as ordens. Tá bom? Se ele diz que está no gênero masculino e plural, todos os outros que se associam a ele ou que têm relação com ele devem seguir o mesmo caminho, masculino e plural, tá bom? Essa é a regra, funciona dessa forma, tá bom? E aí, como regra, né, diz que artigo, pronome, numeral e adjetivo concordam em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Vamos lá. Exemplo aí. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Percebam, a palavra brinquedos, né, é uma palavra no masculino e está no plural. Todas as outras palavras que se relacionam com ela
devem ficar também no masculino e plural. Perceba, os brinquedos, nossos brinquedos, dois brinquedos, preferidos brinquedos e quebrados brinquedos. Tudo se relaciona com este nome. Se trocarmos a palavra brinquedos por bonecas, como é que a gente ficaria? Será que ficaria ainda os nossos dois bonecas preferidos estão quebrados? Não, né? Perceba, bonecas é uma palavra agora que é no feminino plural. Então, para concordar, aqui deveria ser os? Não, deveria ser as nossas duas bonecas preferidas estão quebradas. Até aí tudo bem, né? Então essa é a regra geral. Ou seja, o substantivo é quem dita as regras. E quem diz o seguinte, se eu estou no substantivo masculino singular, as outras palavras que são relacionadas comigo também têm que ficar da mesma forma que eu, tá bom? Mais adiante aí a gente tem casos especiais de concordância. Adjetivo referente a vários substantivos. Vejam, quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos, tá bom? Na sequência da frase, há duas possibilidades. Ou concorda em um gênero do substantivo, ou vai para o plural, né? Vejam, o presidente recebeu ministro e secretário italiano, bom? Concordou apenas com o mais próximo. O presidente recebeu ministro e secretário italianos. Levou em consideração o conjunto, por isso, masculino e plural. Ou você concorda com o mais próximo, e se fosse o presidente recebeu ministro e secretários italianos, você não está se referindo a ele? Ou se fosse italiano também poderia ser referido a todos, entendeu? Então não tem muita dificuldade quanto a essa primeira observação. A segunda, quando o adjetivo vier depois, né, de gêneros diferentes, ou seja, masculino e feminino, também há duas possibilidades. O adjetivo vai para o masculino plural ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Ana apresentou argumento e razão justos. Aqui levou em consideração o conjunto inteiro, tá bom? Argumento é de um gênero masculino, razão é do gênero feminino. E aí a pessoa resolveu, pela concordância, levar o adjetivo para o plural masculino. Rosa apresentou argumento e razão justa. Esse justa está se referindo ao mais próximo. Ellen apresentou razão e argumento justo, também se referindo ao mais próximo, tá bom? Próximo, diz o seguinte: quando esse adjetivo vier na frente, anteposto na frente de dois ou mais substantivos, concordará com o mais próximo. Se adjuntado nominal. Se funcionar como predicativo, haverá as duas possibilidades. Ou para o plural, ou concorda com o mais próximo. Nunca vi tamanho desrespeito e gratidão. Tamanho está sendo adjuntado nominal. Ou seja, está próximo ao nome, está junto ao nome, está determinando esse nome. Então, por isso, ele concorda com o mais próximo, tá bom? Quando esse substantivo, né, esse adjetivo passa a ser um predicativo, ou nada mais nada menos que se refere, e percebam, para ser um predicativo, nas orações pode aparecer palavras como permanece, parece, ficou, está, permanece, vive, tá bom? Essas palavrinhas já dão uma dica que logo em seguida vai vir um predicativo. Atenção aí, tá bom? Bem, então, diz aí, ó, fechada a porta e o portão. Eu poderia dizer fechados, no masculino plural, levando em consideração os dois, tá bom?
Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Veja, a diferença agora é a presença do artigo ou a ausência dele. Veja, se aparece o artigo nas duas, né? Meu professor leciona a língua italiana e a francesa. Se eu retiro esse artigo, então eu devo dizer as línguas, porque eu me refiro às duas, japonesa e espanhola. Beleza? Professor, e se essa outra fosse o espanhol? Também ficaria a frase: meu professor leciona a língua italiana e o espanhol. Tá bom? No caso aqui seria espanhola, tá bom, gente? É a língua espanhola. Seguindo. Em casos particulares, como as palavras menos, alerta ou pseudo, ficam sempre invariáveis. Quer dizer o que, professor, esses invariáveis? Não muda a sua forma. Tá bom? Os soldados estavam alerta. Há menos pessoas do que prevíamos. Aqui você ouve muita gente dizendo há menos pessoas. Não. Sempre vai ser menos. Expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso. Gente, sempre ficam invariáveis se o que eu estiver me referindo não tiver nenhum determinante. Eu, por exemplo, não tiver nenhum artigo como o, ou a, ou minha, ou nossa, como um desses pronomes, né? Vejam, quando não tem, aqui o exemplo, é proibido entrada. Se a palavra entrada tivesse o a logo em frente a ela, veja, já não poderia mais ficar escrito assim. Eu teria que dizer é proibida a entrada, como tem no exemplo lá embaixo. Eu tenho outro exemplo que diz cerveja é bom. A mesma coisa quando eu digo água é bom. Professor, mas por que não fica água é boa? Para ficar eu tenho que dizer a água é boa. Veja, a presença desse artigo faz com que mude também a forma como eu faço a concordância. Né? Necessário, ou então é preciso. É necessário é melhor. Né? Onde diz coragem é necessária. Se na frente de coragem tivesse nossa coragem é necessária. Só a presença dessa palavrinha que veio antes do nome já faz total mudança na concordância. Então, muita atenção. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro, barato, todas elas também têm uma especificidade. Quando elas funcionam como adjetivo, elas fazem a concordância, né? Quando são advérbios, elas são invariáveis. Por exemplo, serviu-nos meia porção de arroz. Esse meia, ele está se referindo, não é a meia que você calça não, gente. Está se referindo meia de metade, tá bom? Conversamos bastantes vezes a esse respeito. Está em dúvida se eu uso bastantes? Se bastantes está certo? Se você substituir essa palavra por muitos ou muitas, então você pode usar bastantes corretamente. Os automóveis estão caros, né? Qual é a característica desses automóveis? É ser caro, é serem caros. Então, o caro está concordando com automóveis. As frutas estão baratas. Baratas é uma característica das frutas. Já é meio-dia aí? Meia. Garanto que muita gente mentalmente pegou e disse meio. Atenção. Meia, de meia hora. Tá bom? Quando essas mesmas palavras que eu disse aí, elas são advérbios, então a gente tem que ter muito cuidado. Elas não variam, ou seja, não muda a forma. Maria está meio aborrecida. E muita gente aqui, porque vê a palavra aborrecida, vai e diz: Maria está meia aborrecida.
Quer dizer que metade do corpo dela está aborrecida e outro feliz. Não tem como você ver isso. Quando você diz meio, é o estado que a pessoa se encontra completo. Tá bom? Tipo assim, você diz meio aborrecido, mas é assim porque você não sabe o que a pessoa está sentindo. Então assim, você diz meio. Tá bom? Os alunos são bastante estudiosos. Professor, mas por que eu não uso bastantes? Veja, é a mesma coisa para o muito. Se eu substituir por muito, fica certo? E se eu colocar muitos, fica correto? De jeito nenhum, galera. Aqui o muito e o bastante, eles estão sendo advérbios. Estão sendo a maneira como esses alunos são estudiosos, tá bom? Estes automóveis custam caro. Né? Então, esse caro aí é a maneira referente aos automóveis. Laranjas custam barato. Se essas laranjas, você, ao invés de dizer barato, dissesse baratas, para concordar com laranjas. As laranjas custam baratas. Eu entendo que quando você diz isso, é como se eu pegasse, sei lá, 5 baratas, eu conseguisse comprar as laranjas. Então, assim, muda. Então, se você não tem como o baratas aí, faz a mudança para você entender se muda o sentido. Se mudar o sentido, então você está no caminho errado com baratas. Né? Estamos muito cansadas. Mesma coisa do truque do bastante e do muito. Um cabe de um lado, um cabe no outro, sem nenhum problema. Né? Anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit, também entram nessa outra regra aqui, ó. A quem ele se refere? Vejam, os documentos seguem anexos os documentos da partilha de bens. Anexos, por quê, gente? Porque está se referindo aos documentos. Se aqui fosse as fotografias, então aqui ficaria anexas. A carta segue anexa. Por que anexa? Porque é a carta. Os descontos estão inclusos. A mesma coisa se fosse no singular. O desconto está incluso. Ela mesma redigiu a carta. Professor, eu posso dizer, ele mesmo redigiu a carta. Sem nenhum problema. Ou elas mesmas redigiram a carta. As cartas, no caso. Elas estão sós, ou seja, estão sozinhas. Se eu tenho a ideia de sozinhas ou sozinhos, eu digo sós, tá bom? Mas professor, eu estou em dúvida, mas aqui, neste caso, eu preciso que você não use sozinhos ou sozinhas, mas use sós. Estamos quites com você. Gente, essa palavra, tanto ela existe no plural, quanto ela existe no singular. Eu posso dizer que eu estou quite com você, como nós estamos quites. Tá bom? Ela disse muito obrigada. Galera, atenção. A gente ouve muita gente com dificuldade em dizer muito obrigado, muito obrigada. Tá bom? Se eu, professor, né, homem, eu digo muito obrigado. Mas a sua mãe, quando ela se sente agradecida por alguma coisa que você fez, ela diz muito obrigada. Então, assim, bem mais prático. Meninos dizem muito obrigado. Meninas dizem muito obrigada. Tá bom? E aí, quando a palavrinha só estiver com a ideia de somente, você não pode variar para sós. Tem que usar a palavrinha só. Menos e alerta são e a expressão em anexo e a só são invariáveis. Né? Elas só esperavam uma oportunidade. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Perceba, em anexo, nunca vai ter em anexos ou em anexas. Vai ser sempre essa construção, em anexo. Professor, e se não tiver o em? Aí eu posso dizer anexos, anexas, sem nenhum problema. Mas se vier acompanhado do em, não pode dizer em anexas, em anexos. Sempre será em anexo.
As meninas ficaram a sós no quarto. Lembrando, a sós, né? Só sempre vai ser invariável. Você vai sempre dizer dessa forma, tá bom? E quando é que eu uso só? Quando estiver a ideia de somente. Ou com a ideia de sozinho. Ele está só no quarto. Até aí tudo bem? Espero que sim, né, galera? Ou muitas dúvidas pairam no ar. Vamos lá para algumas questões, ok? Algumas questões aí a gente tem, né? Só para tirar algumas dúvidas. A garota parece meio confusa ou a garota parece meia confusa? Atenção aí. Se você se referir ao estado da pessoa, você vai usar meio. Agora, se você quer dizer que a pessoa, digamos, a garota parece meia confusa, você está meio que relacionando, dizendo que ela parece, né, uma meia confusa, uma meia. Parece uma meia que, sei lá, rasgada. Que hora é uma meia, hora não é meia, quem sabe, né? Fica muito estranho dizer isso. Comemos meia pizza ou meio pizza? Percebam agora. Quando esse meia tem a ideia de metade, é porque eu uso realmente meia. Veja, comemos metade da pizza. Ou comemos meia pizza durante o rodízio. Agora vamos àquela regrinha do bastante. Lembra? Muitos ou muitas, eu posso usar bastantes. São muitas as reclamações sobre a mudança de itinerário. Veja, se eu disse muitas e o sentido continuou bacana, então eu posso usar bastantes. Regrinha aí de boa. Vamos para a letra D. Por hoje já basta, pois estamos muito cansadas ou muitos cansadas. Ficou melhor muito cansadas, né? Então, se eu digo muito, eu vou usar bastante cansadas. Tá bom? Perdemos muitas chances de demonstrar nosso talento. Veja, como foi que eu disse? Muitas chances. Então, bastantes chances. Ok? E aí são algumas referências que eu usei. Galera, espero que tenham gostado dessa aula. Estudem, podem pesquisar em outros sites, fiquem à vontade. Espero que vocês consigam responder a atividade, né, que vai vir logo depois. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!